Palco 1, então, LGPD na saúde. O pessoal se acomodando aqui. Reforçando, pessoal, o sorteio, hein? Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Tanila Savoy. Eu vou mediar essa palestra agora sobre LGPD na saúde, construindo confiança aí e protegendo a reputação. A gente vai conversar com especialistas de PO, advogada, e vão trazer para a gente um pouco dessa vivência deles nesse meio da saúde. E eu estava assistindo, só um parênteses rápido, eu estava assistindo outro painel e o palestrante disse pelo menos 3 vezes que eu pude ouvir LGPD na saúde. Ele estava falando de IA e a LGPD estava aí no foco. Então, acho que é isso, é um tema super importante, é o que a gente pode falar que... Desculpa, acho que eu não me apresentei antes. Meu nome é Tanila Savoy, eu sou advogada de Direito Digital e vice-presidente da ANVINT, que é a Associação Nacional de Vítimas de Internet. Então, a LGPD está muito presente assim, em tudo que a gente faz e que a gente luta. E a gente também pode falar, entender que a LGPD é aquela lei que pegou. Ela pegou, hoje todo mundo conhece, sabe, e as pessoas querem a proteção dos seus dados. As pessoas sabem que esses dados são sensíveis e que eles têm direito a essa proteção. E na área da saúde, muito, muito importante, porque lida-se com exames, diagnósticos, e esses dados eles são transitados. A gente tem aqui a coordenadora jurídica da DASA, que vai falar também a respeito disso. Então, esses dados, eles vêm para um diagnóstico, depois eles vão para hospitais, vão para as clínicas. Então, acho que assim, que tudo é muito importante e eles estão aqui para compartilhar essas experiências, essas vivências com a gente e também solucionar aí algumas dúvidas, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse painel. A gente vai começar com o João Guilherme, pode ser? O João Guilherme, ele é advogado do Paraná, não é isso? E DPO do HCOR, do Hospital do Coração, uma referência aí. Então, o que você poderia compartilhar com a gente sobre o uso da LGPD, a questão legal, porque que ela deve ser aplicada, tanto é que a gente tem nesse painel 3 GPOs, né? Aqueles que são os guardiões que protegem os dados. E você entende, João, que a LGPD, além da lei, além do cumprimento da lei, ela trouxe algum benefício para os usuários, para esses pacientes frente às clínicas, aos hospitais? Como que é isso? Tem esse benefício? Tem algo além da lei? Com certeza. Primeiramente, agradecer a DPOnet pelo convite, né, para debater esse tema, que eu acho interessantíssimo, e também cumprimentar os ouvintes e os meus colegas aqui de painel. Quando a gente fala sobre a LGPD como ferramenta do usuário, né, do paciente, e até pegando aqui o mote do nosso painel, que é a questão de reputação, né, do controlador, em questão da confiança que o titular dos dados tem em relação a esse controlador, a LGPD, o que eu sinto aqui, desde que eu comecei a trabalhar com isso há 5 anos atrás, e eu tive o privilégio no HCOR de acompanhar toda a adequação da instituição pré-LGPD e depois acompanhar como é que foi o dia a dia e como é que foi a visão dos pacientes em relação à lei depois dessa adequação, né? E o que eu vejo é que, primeiramente, na área da saúde, para a gente falar de confiança, para a gente falar de reputação do hospital, a gente está falando de cuidado centrado no paciente, né? E isso vai ter aqui desdobramentos assistenciais, não só em questão de informação. A informação ela é transversal, né? A maneira como a gente controla a informação, a maneira como a gente efetivamente trata aqueles dados de uma maneira legítima e segura é transversal. E sempre houve a preocupação do paciente, por exemplo, com disponibilidade da informação, que
o profissional correto tenha acesso às mesmas informações para que não ocorra nenhum tipo de evento adverso, algum erro, né? Confidencialidade também, porque dentro da área da saúde a gente sempre teve uma preocupação ética, né? Uma preocupação, estava dentro da normatividade ética de todos os profissionais de saúde, essa questão de privacidade, de confidencialidade, sigilo. O que eu vi acontecer ao longo desses últimos anos, e aí respondendo mais diretamente à pergunta, é que a questão da LGPD, o termo LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, começou a ser utilizado mais como um escape que o paciente tem para conseguir debater esses assuntos que já eram instintivamente importantes para eles, né? Então o que eu vejo, por exemplo, eu tive hoje, que eu estava, né, a gente vem para o evento, mas a gente também fica trabalhando, né? Eu recebi aqui, ao vivo, né, uma ouvidoria de um paciente, que eu não vou falar o tema e nem se o paciente está correto ou não, né? Mas falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, isso era algo que há um pouco tempo atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, o paciente reclamava sobre essas coisas, mas ele não utilizava a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque o que a LGPD traz de realmente diferente aqui é que, do que a gente já tinha de construção de personalidade, de privacidade, é que o controlador tem que ter controle sobre as informações, né? Saber o ciclo de vida do dado. A gente tem toda essa situação que, na verdade, quando você pensa sobre a preocupação específica do paciente, né, aquilo que traz confiança dele em relação ao trabalho do hospital, tudo aquilo já existia e a LGPD passou a ser uma ferramenta a mais, né? Então, quando a gente fala sobre qual foi a função da norma, né, além de todas as situações que você traz sobre os deveres para o controlador em relação a transparência, em relação à transparência com o órgão fiscalizador, transparência em relação a os outros terceiros que participam do fluxo de dados, porque a saúde é algo muito... A gente tem muitos players, né? A gente tem operador de plano de saúde, dentro de um hospital a gente vai ter também centro de diagnóstico, a gente tem toda uma situação ali. E o paciente começou... A LGPD ela trouxe uma função cultural, né? Ela tem uma função cultural também, ela trouxe essa emancipação para o paciente também conseguir... realizar os direitos dele frente a algumas situações que já eram parte da reputação do hospital, né, naturalmente, né? E aí o que a gente tem dentro de um... Eu vou até falar aqui, por exemplo, comparando com a Manuela, né, saber como que você trabalha com a reputação do seu hospital, o comparativo que eu faço é porque aqui nós temos públicos muito diferentes, né? O Santa Joana é uma maternidade, o HCOR ele tem uma experiência, uma expertise de cardiologia, então o meu público é idoso. Né? Então, o que meu público está preocupado é com a disponibilidade da informação. Confidencialidade não interessa tanto para eles. E isso está dentro da LGPD, as duas coisas estão dentro da LGPD. Né? Mas não significa que instintivamente ele não se preocupe também com a privacidade. Né? As reclamações normalmente são, como é que eu acesso meu exame, como é que eu consigo cópias dos meus prontuários. É uma questão mais de acesso à informação. Essa acaba sendo minha preocupação mais no dia a dia. Mas isso não diminui que dentro de, por exemplo, ocorreu um incidente de segurança, e incidentes de segurança eles vão acontecer, né? Eu não preciso ser transparente com essa pessoa. E isso é uma coisa que a LGPD coloca dentro de um dever do controlador e que acabou dando um gás maior de uma situação. Então, assim, a transparência em relação ao órgão fiscalizador, a transparência em relação ao titular de dados que sofreu um incidente, todas as situações a LGPD traz e vira uma ferramenta para o próprio paciente. Até então, pensando em questão reputacional, em confiança, hoje em dia eu digo que você não consegue, sem a questão de segurança da informação, confidencialidade, disponibilidade, adequação e a própria questão da LGPD, você ter a confiança do teu paciente. E isso a gente está assim, sendo atacado de todos os lados. Então mesmo que você não tenha uma acreditação a nível internacional, por exemplo, uma Joint Commission, que muitos hospitais têm e cobra muito essa questão de boas práticas de confidencialidade, boas práticas com a informação, melhor colocando, hoje os operadores de plano de saúde, que são a fonte pagadora, que é o meio que nós conseguimos pacientes, conseguimos clientes, né, elas estão também certificando a gente em muitas questões de também nossas boas práticas com informação. Então a LGPD ela trouxe esse movimento, que ficou muito claro nesses últimos anos, em relação a você colocar a produção de dados dentro do discurso da população, do paciente, das operadoras de plano de saúde, dos órgãos de pesquisa, das clínicas. Todo mundo coloca isso e acaba trazendo uma cultura de produção de dados. Né?
E acaba, de certa forma, João, fidelizando também esses pacientes, não é? A partir do momento que eles confiam nos serviços prestados pela empresa. Não é isso? Então, tá bom. Muito obrigada. Manuela, você que é DPO, desculpa aqui, vou virar. DPO do Santa Joana, como o João disse, uma maternidade, não é? E você deve aí enfrentar algumas dificuldades no trato dessas informações e também nas atualizações constantes que tem a LGPD e nas mudanças. Então, a gente gostaria de saber um pouco que desafios aí você enfrenta e como que você supera essas dificuldades junto com a sua equipe. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, vocês me ouvem bem? Da DPO, DPONet, é um prazer estar aqui, poder conversar com vocês. Bom, depois dessa palestra que a gente teve agora há pouco, eu estou ainda me recuperando, porque é tanta informação que a gente precisa dar conta e como a gente se atualiza e se mantém atualizado, né? Eu não tenho uma equipe, mas eu tenho uma equipe com mais uma profissional que me ajuda, e o desafio é enorme, porque hoje o Grupo Santa Joana, nós temos 3 maternidades, tem uma faculdade, um centro de ensino, centro de diagnóstico, então é um público muito variado, né, para a gente atender essas questões de legislação. O setor é bem regulamentado e são muitas novidades que a gente tem que se atualizar. Então, eventos como esse, comitês como o Privacy BR, os grupos de WhatsApp, que eu acho que isso é muito legal, né, do pessoal da área de privacidade e proteção de dados, é um grupo muito unido e permite trocas. São profissionais que se apoiam, porque o tema é novo, né, apesar do tempo da legislação, e mesmo tendo a legislação europeia, é muita coisa para a gente aprender e dar conta. Então, você sempre vai conseguir um apoio de um parceiro, de um outro GPO, mesmo que ele não esteja no mesmo segmento, vai falar assim, gente, olha, descobri tal coisa, segue tal caminho, isso eu acho muito legal. E internamente, eu acho que a gente ainda tem um desafio na empresa, né, nas empresas de uma forma geral, de uma mudança cultural. A lei já está aí, a lei veio, ela pegou, mas eu preciso mesmo fazer esse processo? Eu tenho que rever os meus processos? Por que eu tenho que te explicar de novo? A gente já fez o projeto de adequação à LGPD, eu vou ter que atualizar tudo isso, contar para você de novo. Então, gente, a gente precisa saber, porque seu processo lá atrás era um, hoje era outro. Você usava tais sistemas, hoje esses sistemas não existem mais. Hoje existe um compartilhamento de dados que não estava previsto. Vocês envolveram a área de proteção de dados. E aí eu acho que um desafio também é como a organização entende a área de proteção de dados. A área de proteção de dados não é uma auditoria, não é aquela área chata que está ali para atrapalhar os processos e projetos. Ela é uma área parceira, que está ali para apoiar as áreas, para achar soluções, né, para que o negócio aconteça sem ter um impacto, sem ter um risco, ou pelo menos minimizar esse risco de alguma forma. Então, eu brinco lá internamente que o pessoal chama a gente de polícia, fala, não, longe de ser polícia, a gente está aqui como parceiro, né? Então, acho que esse é um desafio ainda. E o que eu sinto falta, quando a gente fala até do conhecimento que hoje o titular tem, né? Ele tem essa expectativa, a transparência que a gente tem que ter, né, com esse titular em todos os processos, sempre que a gente puder dar essa transparência para ele, mas sinto falta de uma campanha de conscientização, por exemplo, da própria NPD. Quer dizer, o quanto que a gente tem que aculturar os colaboradores, explicar os processos, e isso era algo que já tinha que estar no dia a dia de todo mundo. Até porque a gente não tem só as questões profissionais, né, o cuidado com os dados pessoais no profissional. A gente tem o nosso dia a dia, né? Quantas pessoas são vítimas de golpes porque estão ali compartilhando seus dados? Recentemente, né, as pessoas recebendo valores para poder escanear a íris e nem sabe o que vai acontecer com esses dados lá na frente. Então, por um valor que hoje pode ser significativo, mas amanhã o prejuízo pode ser maior. Então, acho que tem todos esses pontos ainda para a gente trabalhar.
e como o pessoal diz, proteção de dados é para os fortes, né? É sempre um desafio, todo dia é uma coisa nova que a gente tem que aprender e dar conta, mas é uma área incrível. Ela é desafiadora, mas ela é cativante. Muito bom. E a gente pode também complementar que nós somos os nossos próprios dados, né? Porque a gente carrega isso com a gente. Isso. Então é muito difícil a gente se desvincular, é impossível. E você disse que participa de várias áreas, com várias gestões, aí há vários profissionais envolvidos nessas lutas e nesses desafios, não é? Porque muita gente acaba pensando que são profissionais de TI, né? Acho que é o primeiro ponto que a gente pensa, mas não, né? São vários profissionais e várias diretrizes aí envolvidas para que tudo dê certo. É isso? Sim, porque você tem vários perfis, e principalmente os profissionais que estão direto ligados na assistência do paciente, né? Eles têm a preocupação, eu tenho que ter o acesso porque eu tenho que garantir a assistência ao paciente. Mas esse acesso é até onde? Você está de fato envolvido naquele atendimento? Ok, o acesso é legítimo. Você está só curioso para saber qual era aquele diagnóstico? Então, já não, né? Então, é todo um processo de aculturamento mesmo. Conscientização, não é? É isso, mais campanhas, mais envolvimento de uma sociedade como um todo para entender exatamente a LGPD e saber que todos os profissionais, um acaba precisando do outro para fazer isso dar certo, não é? E daí todo mundo vai ser beneficiado. Sim, com certeza. Obrigada, Manuela. Vamos para cá. Então, o GPO também, o Everton. Você é de TI, né, Everton? Você é de TI, porque temos aqui advogados, publicitária, né, de formação, e Everton é de TI. Então, aí, no seu colo acaba caindo muito mais problemas, não é? Porque a TI vai ter que resolver, não vai? E você é de PO do Hospital Infantil Sabará, não é isso? E isso deve ser uma dificuldade ainda maior, porque o Sabará ele lida com crianças. Então, além, não é, dos dados das crianças ali, a gente tem pai, mãe, os responsáveis por essas crianças, e esse fluxo de dados aí é muito mais abrangente e preocupante. Não é? Porque você não lida diretamente com o seu paciente, né? Você lida com os responsáveis deles. E essa dificuldade, assim, quando vocês se deparam, por exemplo, com algum diagnóstico, algo que é relevante e que não pode ser compartilhado, mas que vai precisar ser compartilhado para conseguir um tratamento adequado. Como é que vocês lidam com esses dilemas, né? Eu poderia dizer, esses dilemas do que está ali num diagnóstico e com a LGPD, que muitas vezes acaba sendo um empecilho, um limitador. Não é? Você poderia falar um pouco se passa por isso, né? Se isso é real, se isso existe. Boa tarde, pessoal. Consegue me ouvir bem? É um prazer estar aqui, dividir o painel com todos esses meus colegas. Já nos conhecemos de outros grupos. Então nós temos aqui a maternidade, a pediatria e o sênior um pouco mais lá, né? Então, excelente pergunta. O mundo real ele é muito diferente do mundo ideal. O mundo ideal, o médico aprende lá, na cartilha, que ele não deve compartilhar prontuário, dado pessoal sensível, com ninguém, a não ser com o paciente, e no caso de um hospital pediátrico, como é o meu exemplo, com o responsável. Só que o hospital, o core dele é trabalhar com dado pessoal sensível. A gente sabe que na prática, no mundo real, é muito diferente. E como que a gente enfrenta esses dilemas no dia a dia? Você deu um exemplo muito pertinente. Eu tenho um diagnóstico, eu preciso fazer isso, mas eu não posso falar talvez para uma pessoa que não é o responsável legal, é um acompanhante.
Então a gente tem que dar um passo talvez atrás e entender a estrutura organizacional. Quando você tem um patrocínio top-down, você consegue instrumentalizar uma governança com muitos documentos, muitos artefatos, e você consegue trazer os princípios dessa governança de maneira top-down. Fica muito mais fácil você implementar mecanismos, que aí seriam esses instrumentos de governança, políticas, processos, para que eles possam ser seguidos. Então não adianta você não ter um patrocínio. Eu sei que a LGPD é uma lei nova, a gente tem pouco tempo, menos de 6 anos, e nem todo mundo está implementando, nem todos os hospitais, né? A gente sabe, por exemplo, eu acho que tem mais de 2.000 hospitais que estão relacionados com a ANAP, e a gente não tem nem 50% desses hospitais com nível de governança alto. Então, existe muita coisa no Go Horse, muita coisa na intuição, muita coisa na urgência. O que a gente precisa olhar? Estrutura organizacional. Governança top-down, estabelecer o processo, política, quais são as medidas administrativas, medidas técnicas e o que a lei fala. Então a lei fala que eu tenho que olhar o princípio da finalidade. Por que eu vou compartilhar essa informação? E o princípio da necessidade, de fato, eu preciso compartilhar essa informação. E você tem diversas medidas técnicas. Então você tem que ter sistemas que bloqueiem talvez essas informações que não precisam ser passadas. Então, se eu tenho um diagnóstico que eu não preciso compartilhar, por exemplo, com a área de faturamento. Deixando o exemplo um pouco mais longo, tá? Então, em um hospital, geralmente a gente tem um sistema ERP que ele pega toda a história de vida de um paciente, desde a entrada dele até o momento da alta. Só que a área de recepção, ela não pode compartilhar esse dado de um paciente. Então, por exemplo, a Manuela foi lá, eu quero visitar meu filho que veio com o pai e ele está internado numa UTI. Quais são os instrumentos, as medidas técnicas, os sistemas que eu vou ter lá para saber de fato que aquela pessoa ela pode subir até o quarto e fazer uma visita? Porque eu estaria compartilhando o dado, né? Se eu falar, ela está internada, está na UTI, de forma indireta eu estou compartilhando os dados. Então a gente tem que pensar nisso. Educação para os médicos, tipos de medidas técnicas administrativas que eu vou implementar para que esse dado sensível ele seja compartilhado da forma que precisa. Isso engessa um pouco. E o mundo real, a gente tem que fazer o quê? O core, o hospital não pode parar. Então a gente tem que equilibrar os pratos, entender as urgências, trabalhar em parcerias com as áreas que foi falado agora anteriormente, as tecnologias emergentes. Por exemplo, IA. Todo mundo quer utilizar IA para sintetizar um diagnóstico médico, para entender outras coisas. Eu posso compartilhar uma base com 10 prontuários médicos para uma IA fazer um resumo do que está acontecendo? Então, esse tipo de educação, a gente colocar um processo de privacy by design para ajudar nesse tipo de refinamento é o que vai dar força e é o que vai dar velocidade de uma implementação segura para um hospital. Muito bom, muito obrigada, Everton. E você acha que isso é uma constância? Isso precisa ser implementado, estudado, analisado de uma forma assim constante? Porque a LGPD também ela tem as alterações dela, ela tem as modificações dela, então assim, é algo que não dá para parar e pensar, agora eu consegui. É isso, né? Com certeza. Sempre. Com a chegada da IA, nós estamos enfrentando diversos desafios. Eu acredito que os meus colegas e muitas das pessoas que estão aqui nos ouvindo também. Porque todo mundo quer fazer o quê? Gerar produtividade no dia a dia. Então hoje a gente tem, por exemplo, algumas IAs que estão flertando com os hospitais, são prospects, né, que eles querem oferecer, por exemplo, IAs para poder fazer um laudo por voz. Então a inteligência artificial pegaria aquele laudo, geraria um áudio e mandaria para um médico que está, por exemplo, em uma outra localidade. Geração de raio-x, diagnóstico, tudo por inteligência artificial. A educação ela é constante. O nosso long life learning, a gente não pode parar, né? Então, a gente tem diversas regulações, o CFM solta diversas resoluções, existe uma parceria muito forte da ANPD com a ANS para poder, de fato, disseminar essa cultura de privacidade, só que o DPO, a área de segurança, ele tem que estudar.
Eu, por exemplo, trabalho muita parceria com a área de TI. Eu não estou associado com a TI diretamente, eu tenho um background de TI, mas só que TI que me ajuda a implementar os controles, né? Porque a proteção, por exemplo, dos ativos vem de cibersegurança, que é uma área muito correlacionada com a área de privacidade. Então, se você frear muito, você quiser brecar muito, você não ganha parceria. Então, eu entendo que, assim, além do estudo, o DPO, as áreas de privacidade, eles precisam pensar em não ser barreira, mas um guarda-reio para ajudar as áreas de negócio a avançarem, sempre estudando, trazendo as novidades. Um guardião de dados equilibrando copos, digamos Com assim. certeza. Não é? É isso, muito obrigada, Everton. Caroline, muito prazer, seja bem-vinda. Caroline, ela é coordenadora jurídica, advogada da DASA, e ela é responsável pela área de IA, privacidade. E tem aí uma bagagem muito grande, muito respeitável para compartilhar com a gente. Não é isso? Seja bem-vinda. Bom, obrigada. Todos me ouvem? Bem, obrigada pela oportunidade de estar aqui no painel. Os meus colegas, é uma honra, né? A gente passou pela cardiologia, pela maternidade, aqui pediatria, agora a gente vem para diagnóstico. Então, acho que a gente está fazendo um ciclo bem completo hoje aqui na área da saúde. Obrigada pelo convite de Pionet, é uma alegria estar aqui com vocês. Vou procurar não ser repetitiva com o que os meus colegas trouxeram. Posso? Caroline, a gente queria saber o seguinte, já que você disse aí, você é do diagnóstico, então, e da DASA, que é um sistema assim, muito utilizado, muito rápido, muito assertivo. E nesse sistema de diagnósticos, ali estão muitos dados sensíveis. Tem a vida, assim, por dentro desses pacientes. E esses diagnósticos, veja se é isso exatamente que acontece, eles são repassados para os hospitais, para as clínicas, para os médicos. Então, a gente vê aí um trânsito de dados sensíveis, não é? E você, frente a essa coordenação jurídica. Então, como que vocês elaboram isso? Que dificuldades que vocês encontram? Se encontram essas dificuldades? E conta para a gente um pouco sobre isso, sobre essa segurança e a viabilidade da LGPD, a necessidade dela nesse trânsito aí dessas informações sensíveis. Um desafio divertido, posso dizer, não é um desafio tranquilo, a gente tem emoção todos os dias, isso com certeza não é uma área para quem tem que ter o coração bom, muitas coisas acontecem, mas não é um trabalho sozinho, e aí o que eu acho mais importante é, ainda que eu esteja no jurídico, a nossa atuação é sempre em parceria com os times de tecnologia, com o escritório de privacidade, não existe uma solução que venha, a base legal ela a gente teve muitas discussões em vários painéis, a tutela da saúde, consentimento, e quando você está na prática, da implementação de fato, gente, isso não é que é irrelevante, mas assim, isso é uma parte muito pequena do processo, porque fazer acontecer uma camada de legitimidade, uma camada de proteção, de governança, conscientização, conectada com integridade dentro da companhia, para você gerar inovação, novos negócios, desafio trivial. O que eu vejo é timing. Muitas vezes a gente, na ânsia de querer fazer o cumprimento da legislação, e isso é um papel que o jurídico muitas vezes acabou trazendo para as organizações, e vem toda uma transformação de mentalidade do departamento jurídico também para a companhia, que é ser parceiro do negócio. Porque a gente não está na rua captando negócio, indo lá fechar e captar e entender a dificuldade que é você fazer essas parcerias. A construção de uma parceria, ela demanda muito relacionamento da companhia com outras empresas, seja também com órgãos públicos, com agências reguladoras. Então, quando a gente chega num negócio novo, ou vai desenvolver a arquitetura de um novo negócio, como o do Privacy by Design que foi falado, é entender o timing da companhia, em que momento nós estamos, a gente já tem uma ideia completa, porque a depender da forma como a gente contribui para esse processo, a gente mata a inovação da empresa. E aí depois o jurídico jamais se autorresponsabiliza por isso.
Ele não se vê como aquele que ajudou a acabar com a ideia. Ele se vê como um gatekeeper de quem fez a coisa certa. E existe uma medida certa, a forma como a gente faz as coisas, as alianças, os relacionamentos, as conexões que a gente faz dentro da empresa para entender. Claro, existe o processo, mas existe a maturidade de como você pode orquestrar e organizar as coisas. Então, alguns projetos já chegaram na minha mesa e eu falei, gente, não está pronto. Não tem como discutir. A gente discutir aqui interoperabilidade. Não tem como discutir ainda. Vocês precisam de definições basilares da arquitetura do negócio para a gente conseguir discutir uma camada de governança e de proteção. Então, se a gente também não está atento e isso é uma habilidade de inteligência contextual, de a gente entender qual é o momento de maturidade da minha companhia, qual é o momento de maturidade do produto que eu quero criar. Obviamente, todos querem inteligência artificial. Não é maravilhoso? Uma coisa que o médico ficava dias fazendo um resumo de alta, de um paciente que ficou 30 dias internado, poder fazer em 2 horas, e só o double check do médico. Gente, isso é maravilhoso. Todo mundo quer eficiência, produtividade. Isso é um desejo de todos nós na vida, não é nem na empresa. Mas nós trabalhamos num setor fragmentado, em que um profissional, médico, ele vai trabalhar possivelmente, às vezes, nessas 3 instituições ao mesmo tempo. Com 3 culturas diferentes de proteção de dados, que ainda que exista uma lei, existe uma cultura dentro daquela organização mais conservadora, mais arrojada, menos conservadora. E aí esse profissional da área da saúde, ele é... imagina, são quantas áreas treinando ele de ESG, de compliance, de integridade, de proteção de dados nas diferentes instituições que ele trabalha. É cansativo. É cansativo. Muitos profissionais vêm, eu estou cansado, eu não quero, estou cansado. E eu entendo. Mas o que a gente precisa trazer com esses profissionais? Veja bem, quando o senhor ou a senhora decidiu ser médico, você fez um juramento no código de ética. Ele não deixou de existir só porque você saiu da faculdade. Agora, de fato, ele começa a ter a realidade. Como advogada, quando eu me formei na OAB, eu assinei um código de ética. Então, o nosso trabalho tem sido de muita conscientização e conversa sempre, de trazer a autorresponsabilidade e autoconsciência daquele profissional aonde ele está inserido. Sem demérito nenhum aos meus colegas que vendem televisão, mas a gente não vende televisão, a gente não vende chocolate. O lugar onde a gente está tem que ser um lugar de muita responsabilidade e discussão. Então, eu acho que essa postura que a gente vem amadurecendo na proteção dos dados, parece que muitas vezes a gente está mendigando a atenção porque a gente precisa estar em compliance, e eu vejo que isso não funciona. Porque a gente acaba sendo, que saco, cansativo. E a gente vai para um outro tom é sua responsabilidade profissional. O senhor vai responder eticamente perante um conselho. O que nós estamos aqui é facilitando para que a sua jornada ela seja mais segura, tanto quanto a jornada do nosso paciente. Então, como é que a gente vai fazer isso em colaboração? Como é que a gente pode contar com você como profissional para que essa jornada seja vencedora para todos nós, para a organização, para o paciente, para os nossos profissionais? E é isso, porque muitas vezes, isso hospitais, acho que os meus colegas podem falar, os enfermeiros, o pessoal do prontuário que faz, eles querem fazer o que é certo. Aí o médico fala, não, põe ali, não tem problema. Mas não é assim que funciona, porque ele é o principal agente de transformação em todo aquele ecossistema. Na área que ele lidera, no acesso às informações, no diagnóstico, o que lauda, ele é o agente de transformação. Então, as nossas conversas com os diretores, com as áreas, você é a principal ponta ali de agente de transformação. Se você não trouxer essa mentalidade para o que a gente está fazendo, o nosso trabalho não vai adiantar. O nosso trabalho ele não vai ter liga, ele não vai ter consistência. E aí depois é muito ruim trabalhar numa organização que teve uma exposição, que teve um vazamento de dados por imprudência, por falta de investimento ou por falta de responsabilidade dos profissionais. Ninguém quer ser um profissional de proteção de dados que trabalha numa organização que não leva o tema a sério. E isso, Caroline, a gente linka aqui com o que Manuela falou, né? Que é a conscientização, porque a gente vê um disparate, né? Então, você citou a questão dos médicos que querem fazer, que querem ser rápido e tal, porque é aquilo, é o mote do trabalho deles, é fazer acontecer tecnicamente isso. Só que temos
algo que nos barra, que é a LGPD, que faz a gente ter uma calma, uma organização maior e uma lentidão mais mesmo para a gente conseguir agir. Então, essa conscientização, ela é necessária, como ela falou, até para que os processos eles sejam feitos com mais segurança, não é? Então a gente volta de novo ao mesmo tema, né? Cada profissional ele quer fazer valer aquilo da sua própria área, mas a organização ela tem que ser vista como um todo, mas isso cada profissional só vai conseguir entender, fazer se conscientizar dos riscos também, né? Porque além desse vazamento de dados que nenhuma empresa ela quer estar aí, né, no noticiário sobre isso, também o prejuízo para os seus pacientes, para os seus clientes e as multas também, que é importante, elas são relevantes, elas são altas, né? E a perda de credibilidade no mercado também, né, com os parceiros. Mas eu vou só fazer uma pequena correção. Eu acho que não é uma questão de lentidão, é uma questão de compromisso com o conhecimento. Se o profissional se compromete com o conhecimento, isso não vai ser lento, porque ele vai saber o que fazer. Se ele não se compromete com o conhecimento e ele oferece resistência, isso vai ser lento, porque ele não vai saber o que fazer. Então, hoje, a gente tem muitas jornadas vencedoras na companhia, que é áreas de marketing, outras áreas ainda que tem o processo. Antes de passar pelo processo, vem validar com o meu time e fala, e aí? Eu falei, lindo, voa. Tá lindo, porque incorporou, entendeu as premissas, sabe o que tem que fazer. A nossa área ela é um suporte, ela está ali como suporte para falar, esse é o caminho certo. Bacana. Existem outras vezes que não, que são negócios muito diferenciados. É uma arquitetura de negócio que a gente nunca passou. Então, vamos todo mundo sentar junto e construir uma solução. Muitas vezes os times, não, a gente quer fazer isso. Olha, a gente vai construir uma solução. Eu não sei se é o que você está pensando, mas a gente vai sair do outro lado juntos. Porque eu, como jurídico, não vou conseguir determinar tudo que você precisa fazer. Existem conhecimentos da operação, do relacionamento, do comercial, do contrato, de uma série de questões que eu não estou a par, que você vai precisar trazer isso para a mesa. E eu vou te ajudar a trazer os caminhos de legitimidade. Cruzando esses conhecimentos, a gente vai criar uma solução que seja melhor para todos e a gente saia do outro lado com qualidade. Mas isso também depende de não ofertar resistência. E aí eu acho que nessa questão de conscientização, a gente tem duas questões importantes na área da saúde e acho que como um todo, não só na área da saúde. A primeira questão é, a gente passou por um processo de digitalização. Nós não estamos falando de transformação digital. Isso quer dizer que a gente colocou os nossos processos que estavam no analógico, né, no digital. Isso não é transformação digital, isso é digitalização. Com as ineficiências, com todos os problemas que a gente tinha do analógico, a gente digitalizou os problemas do analógico. Então, a gente ainda tem muita operação nesse sentido. Por que eu estou dizendo isso? Que quando a gente está falando de fato que a gente fez uma transformação digital, fizemos um trabalho ativo para identificar todas as ineficiências do analógico e corrigir na jornada digital. Isso é transformação digital. Então, a gente ainda tem uma curva de maturidade muito grande a ser alcançada na área da saúde. E digitalização não é eficiência. Hoje é o básico da maturidade digital, quando a gente está falando de digitalização. A gente começa a ter empresas que fizeram esse trabalho há 15, 20 anos atrás, surfando agora uma onda com inteligência artificial e outros caminhos. Por quê? Porque a estrutura da transformação digital foi bem feita e conseguem fazer cruzamentos de dados e incorporar tecnologias dentro do seu ecossistema, da sua empresa, com mais eficiência, agilidade, segurança e qualidade. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa olhar para a camada da saúde, que se a gente ficar sempre como gatekeeper, daquele que está sempre guardando aquele processo, guardando e não de fato ajudando a companhia nesse processo de transformação digital, a inteligência artificial ela vai ser uma ilusão, ou ela vai ser uma ferramenta que foi contratada ali numa área específica. Ela não vai incorporar dentro da cultura da companhia. E por que eu linko isso com conscientização?
Porque a gente tem duas grandes camadas, né? As pessoas que já estão num estágio mais de idade mais avançada no mercado de trabalho, e aí a gente precisa fazer um upskilling das habilidades laborais, seja para segurança digital, para letramento digital, como que ela traz eficiência, como é que a gente consegue fazer com que essa jornada seja mais segura, médicos, pacientes, os profissionais, enfim. Então, um upskilling dessa habilidade de trabalho, tanto quando a gente está vindo de gerações mais novas que entram no mercado de trabalho. E o fato de serem nativos digitais não significa que eles saibam fazer uma navegação segura. Isso é uma coisa importante, porque ele é um nativo digital que ele manja muito de TikTok, de Instagram, de Facebook, mas ele não necessariamente sabe como fazer um trânsito seguro, um compartilhamento seguro de informações. Então, aqui a gente também precisa do upskilling da habilidade de trabalho, que é ensinar a segurança digital, é ensinar um letramento que não está vindo do ensino básico. As pessoas não estão tendo isso na formação básica. E básica, que eu estou dizendo, é a universidade. A universidade não está falando sobre cibersegurança, proteção de dados e nada disso. Então, as formações básicas dos nossos profissionais de saúde falam do código de ética e confidencialidade. Quando a gente está falando de uma jornada digital, é diferente. Então, a gente precisa criar também treinamentos e oportunidades para que esses profissionais eles aprimorem a sua habilidade em relação a esses temas. Por isso que eu disse que só essa correção, porque é uma questão de não ofertar resistência, de se comprometer com conhecimento e incorporar na sua realidade. Sim, Caroline, super válido e importante as suas abordagens. E quando você menciona sobre letramento digital, conscientização digital, você fala sobre nativos digitais, você engloba aí uma parte muito importante do mundo que a gente está vivendo hoje. A gente está, talvez, na era com mais dificuldades que a gente pode encontrar aí, sei lá, datada aí de uma revolução industrial. O que a gente está passando nesse tempo é muito difícil, porque a gente tem a necessidade dessa informação rápida, e ela vem muito rápida. A gente tem diferenças geracionais que em algum momento elas vão precisar se encontrar, e a gente não tem o letramento digital nas escolas, a estrutura. A Amy Webb, ela é uma futurista que eu adoro estudar, e ela fala que nós somos a geração de transição. Não somos 100% tecnológicos e também não somos 100% analógicos. A gente está no meio do caminho dessa transformação digital. E com todos os problemas que isso incorre, né? De fato, de estudo, de campo básico. E a saúde a gente tem que fazer acontecer, que é trocar a roda do carro com ele andando. Porque, e eu falo isso em todos os treinamentos, o mundo não vai ficar menos tecnológico porque você tem resistência de aprender. Ou a gente aceita que dói menos e vamos tentar fazer uma jornada melhor para todo mundo, ou a gente fica em sofrimento. E em sofrimento significa que se a empresa é feita de pessoas, a sua empresa está em sofrimento e ela não está conseguindo avançar. Se você não consegue avançar com esses temas, a sua empresa não consegue avançar com esses temas. As coisas não estão dissociadas e muitas vezes a gente acha que vai vir um CEO com uma estratégia global que vai salvar todo mundo. Não vai. Nós que temos que nos salvar e buscar o conhecimento para fazer isso incorporar na nossa prática e provocar o todo e gerando ondas de mudança dentro da nossa organização até isso de fato virar uma estratégia global, seja no público, seja no privado, que seja. Como profissionais, é assumir a responsabilidade de que a gente vive um mundo de transição e é o nosso papel aprender. Numa sociedade como um todo, né? E não só em cada organização, mas na nossa casa, com os nossos filhos e filhas, nas escolas, nos ambientes de trabalho, nos nossos grupos de WhatsApp, como falaram aqui. Então, cada um fazendo a sua pequena parte, que ali na frente a gente vai conseguir entender que não é tão pequena assim, que a gente precisa realmente se unir, capacitar esses jovens nativos digitais para uma digitalização consciente, para que eles consigam avançar com ética dentro desses processos que, como vocês viram aqui, eles são de suma importância, eles dizem respeito à nossa vida, ao nosso dia a dia. Então, assim, a gente precisa, sim,
ter a ética, a gente não pode simplesmente aplicar a LGPD porque tem uma lei, tem a NPD que vai sancionar, mas sim porque somos pessoas éticas e que a gente vai trabalhar dentro dessa possibilidade e fazer com que os que não são os nativos digitais, as pessoas que não nasceram nessa época, que são completamente analógicas, trazer também elas para esse mundo, para que elas consigam também se adequar, para que não sejam vítimas de golpes, vitimizadas pela internet, e a gente conseguir aí aproveitar tudo que a internet, que o mundo digital nos traz com muita consciência e muita ética e com profissionais super capacitados, que eu acho que é o que todo mundo precisa e almeja. Acho que é isso, tá bom? E eu abro aqui agora para perguntas, não temos mais tempo para perguntas. Quem quiser conversar, tiver alguma dúvida, né? É isso. Tá bom, então encerramos. Muito obrigada a presença de vocês.